Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 318 a 321 da mensagem à era da igreja de Laodiceia. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículos 18 e 19. Apocalipse capítulo 3, versículos 18 e 19, que diz: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja aqui, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Veja que anteriormente, no mesmo versículo, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado. O ouro você deveria comprar diretamente dele, porque o ouro, o irmão Brana diz, é um caráter formado na fornalha de aflição. E esse caráter é uma conquista, não é um dom. Por isso, ele usa a expressão, compres de mim. Não é algo grátis, é algo que é conquistado através do sofrimento. Porém, quando ele fala do colírio, ele não diz, vem a mim e compres colírio, e unjas os teus olhos para que vejas, mas ele apenas diz, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O irmão Brana diz que ele não está vendendo este colírio, porque o colírio é o Espírito Santo. E você não recebe o Espírito Santo através de obras, ou através de algo que você faça, mas é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Você não compra o Espírito Santo. Não há etiqueta de preço no Espírito Santo, o irmão Brana diz. Gálatas capítulo 3, versículo 2 diz: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Unjas os teus olhos com este colírio, com o Espírito Santo, e não há etiqueta neste Espírito Santo. E o colírio é usado para a visão, como já diz aqui no próprio versículo, para que vejas. O irmão Brana diz que um homem sem o Espírito Santo está cego. Um homem sem o Espírito, ele não pode ver. Então compres, ou melhor, unjas os teus olhos com colírio, ou seja, receba o Espírito Santo para que deixes de ser cego, para que vejas. Um homem sem o Espírito Santo não pode ver a revelação da palavra de Deus. Mas não só um homem sem o Espírito Santo é cego, mas neste dia, nesta última era da igreja, há uma igreja cega, a era laodiceiana. Esta era como um todo, ela é cega. O irmão Brana usa uma ilustração para melhor compreendermos isto. Ele conta de seu irmão, ele e de seu irmão, que quando eram pequenos, dormiam num sótão de sua casa, num velho colchão de palha. E o irmão Brana diz que quando chegava o inverno, por haver muitas frestas naquele sótão e naquela casa, eles passavam tanto frio à noite que seus olhos congelavam, seus olhos inflamavam e eles tinham que chamar a sua mãe para passar uma banha quente ali para que melhorasse. O irmão Brana diz que isto tem acontecido com a igreja. O irmão Brana diz, deve ter ouvido algumas correntes de ar frio soprando sobre a igreja nesta geração, e eu receio que seus olhos tenham se fechado por algum tipo de congelamento, e ela esteja cega para o que Deus tem para ela. Ela precisa de um pouco do azeite quente do Espírito de Deus para abrir seus olhos. A menos que receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo poder por programa e palavra por credo. Ela considera os números como medida de sucesso. Em vez de buscar o fruto, os doutores de teologia fecharam a porta da fé e impedem a todos de entrar. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar.
Sua teologia provém de um compêndio de psicologia escrito por algum incrédulo. Esta igreja, ela está cega. Houve um congelamento, um resfriamento nesta igreja, e os seus olhos estão fechados, os seus olhos estão inflamados, e ela não pode ver. Ela tem sido cegada, também para que o evangelho volte para os judeus. É propósito de Deus que o evangelho retorne aos judeus. Por isso, esta última era da igreja, ela tem que estar cega. Deus se voltará para os judeus. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 19, não versículo 1, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. É o 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Veja aqui, a todos quantos amo. O irmão Brana diz que a ênfase no grego está sobre o pronome pessoal, o eu. A todos quantos eu amo, não é a todos quantos me amam, mas a todos quantos eu, Jesus Cristo, amo. O irmão Brana diz que nunca devemos procurar fazer de Jesus o objeto do amor humano. Não é o nosso amor para com Ele que está em questão, mas é o seu amor. Ele nos amou, a Bíblia diz, a todos quantos eu amo. Também Romanos 9 diz, amei a Jacó. Mas também não diz apenas amei a Jacó, diz aborreci a Esaú. Em Romanos capítulo 9, versículo 11 também diz, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ele é quem ama, e não nós que o amamos. É o seu amor que está em questão. Assim como ele amou a Jacó, mas também ele aborreceu a Esaú, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. O irmão Brana diz que o propósito de Deus se encontra na eleição, que é contrário às obras. O propósito de Deus é pela eleição e não pelas obras. Esaú tinha mais aparência de um crente, de um religioso. Ele tinha o direito da primogenitura. Porém, Deus o aborreceu e Deus amou a Jacó, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não segundo a religiosidade de Esaú, não segundo as suas obras, não o quanto ele poderia fazer ou o quanto ele poderia parecer ser um cristão, mas conforme o propósito de Deus, segundo a eleição, porque o amor de Deus é eletivo, então ele amou a Jacó. Jacó que era um trapaceiro, Jacó que enganou seu sogro, Jacó que significa suplantador, enganador, foi este a quem Deus amou, porque o amor de Deus é eletivo, não é pelo que você faz ou pelo que você é, mas é por Deus que o escolheu antes da fundação do mundo. Também em Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O irmão Brana diz que castigar não significa punir, significa disciplinar, porque está em mente a correção do indivíduo. Castigar é disciplinar, com o objetivo de corrigir, com o objetivo do indivíduo se consertar. E isto requer amor. Por ele nos amar, ele nos castiga, ele nos disciplina. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11, que toda a igreja tem que ter esta correção. E se alguém não aceita esta correção, é porque não é filho, é porque Deus não o amou. O irmão Brana também diz que nisto está descrito o amor de Deus. Ele desejava em amor uma família sua, uma família de filhos, filhos semelhantes a ele mesmo. Ali diante dele está toda a humanidade como uma só massa de barro. Desta mesma massa ele agora fará vasos para honra e para desonra. A escolha será a sua própria escolha. Então esses escolhidos, nascidos de seu espírito, serão treinados para se conformarem à sua imagem e em seu caminhar. Ele repreende com toda longanimidade e benignidade e misericórdia.
Ele castiga com mãos marcadas com cicatrizes de cravos. Ele castiga, ele prova a sua igreja, mas ele mesmo foi provado. Com mãos, com cicatrizes de cravos, o irmão Brana diz, ele castiga os seus. Às vezes este oleiro tem de tomar o vaso no qual está trabalhando e quebrá-lo completamente para que possa refazê-lo exatamente como ele deseja. Porém é amor. Esse é o seu amor. Não há outra maneira de ser o seu amor. Não pode haver. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz, sê zeloso e arrepende-te. O irmão Brana disse que este zelo não é o zelo que os judeus tinham. Como diz em João capítulo 2, versículo 17, o irmão Brana diz, o zelo da tua casa me devorará. Eles tinham zelo pela lei, eles tinham zelo por suas organizações, por suas seitas, porém não era o zelo correto. O irmão Brana diz que da mesma maneira é hoje. Eles têm zelo por suas denominações, eles têm zelo por seus credos, por seus dogmas, porém não é o zelo que Jesus quer. O irmão Brana diz que quando diz ser zeloso, ele está dizendo, ele está requerendo que você diga eu estou errado. Ora, quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas estas denominações baseadas? Sobre a reivindicação de originalidade, e essa de Deus, sobre a reivindicação de que estão certas. Cada denominação na face da terra alega estar correta, alega estar certa, alega ser a primeira, alega ser a original, e eles zelam por isso. E esse zelo, o irmão Brana diz, é um zelo correto. Por este zelo, eles crucificaram a Jesus, mas o zelo correto é eu estou errado. O que tenho, como Paulo diz, tive que jogar fora. Ele teve que jogar toda aquela teologia que ele tinha para receber a revelação de Jesus Cristo. Mas as denominações não querem jogar seus manuais eclesiásticos fora para receber a revelação. Eles zelam por aquilo, mas é um zelo errado. O irmão Brana também diz, agora deixe-me dizer isto aqui. Eu não creio que Deus esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Neste versículo ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender de algumas coisas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem fala Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estar adormecido não significa estar morto. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos. Os mortos são as denominações, e há muitos que estão adormecidos, não mortos, mas adormecidos dentre os mortos, adormecidos nas denominações, adormecidos sem a palavra de Deus para o dia. E Jesus Cristo também requer que estes também se arrependam, que eles possam ouvir a voz do anjo que diz, sai dela, povo meu, e saiam das denominações. Desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Encerramos nosso resumo. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.